Boa noite. Seja uma noite inspirada para todos nós. Nós precisamos muito de inspiração. A gente saiu 2 semanas atrás aqui do centro e retornou com uma bela de uma guerra, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Então é o tempo de nós oferecermos a outra face, né? O que seria essa outra face? Se o mundo lá fora está repleto de ódio, perseguições, rancor, cobiça, a gente precisa oferecer a outra face. A gente precisa espargir amor, entendimento, compreensão, misericórdia. Geralmente, quando a gente vê esses relatos de atrocidades, a gente entra num turbilhão de pensamentos, de emoções que fazem com que a gente vibre na mesma sintonia. E a gente nem nota o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos adoece o espírito. Sabemos muito bem que não dá para ficar com o sorriso estampado nesses momentos difíceis, mas é necessário compreender o período que nós estamos passando. Então, que a nossa aula de hoje, nosso estudo, seja inspirador. E eu tenho certeza que sim, primeiramente pelo título do capítulo que nós vamos ver hoje, do primeiro capítulo, que tem tudo a ver com isso. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui em paz, com boa vontade e com saúde, para levarmos adiante os nossos projetos. E que sejamos esse fator de equilíbrio nesse mundo. Mesmo que seja uma pequena centelha que possamos fornecer para iluminar um pouquinho mais esse outro, que façamos a nossa parte. E tenho certeza que algum coração, alguma mente vai se situar nessa faixa de sentimentos, de sensações, de emoções que estamos a viver, que estamos a espargir, e se beneficiará com isso. Que Deus nos auxilie, que Deus nos ampare, que Deus nos inspire, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Hoje já estamos no capítulo 11, cujo título é o bem é incansável. Por que eu falei que tem tudo a ver com essa abertura? Porque nós não podemos entrar na faixa do ódio, do rancor, do ressentimento, do desânimo. Veja bem, como seria a vida esportiva se um atleta, quando visse que o seu time estava perdendo, largasse mão e deixasse tudo correr solto, ou saísse de campo? Seria muito pior. Nós estamos numa situação muito mais delicada e muito mais importante do que um jogo de futebol. Nós estamos falando de vida, de vidas, da vida do nosso planeta, que está
numa séria convulsão. A febre é um reflexo do organismo que está sendo atacado. Mas a água fria tem o condão de fazer o quê? Diminuir essa temperatura. Fazendo uma comparação, a nossa vibração, a nossa prece, o nosso pensamento positivo é essa água que vai baixar a temperatura desse mundo. E a gente pode não dar o devido valor. Nós somos importantíssimos, todos nós. É sabido que nesse final dos tempos haveria as mais estapafúrdias ações para tudo quanto é canto. E a gente, pelos veículos de imprensa e agora pelas redes sociais, a gente está bem a par de tudo que está acontecendo. Só que tem um porém. Não se destaca a parte boa. Destaca só o mal. Como se o mundo tivesse uma perfeita derrocada. E não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que aqueles pontos que estavam enfermos tiveram condições de proliferar, mas dentro da sua esfera de ação apenas. Agora, cabe a nós a contrapartida. Cabe a cada um de nós os bons pensamentos, as boas vibrações. Lembrando que nossa Terra é um organismo vivo e nós somos essas células que produzem os efeitos que esse corpo receberá. Então há necessidade de nós combatermos. E como que se combate o mal? Com o bem. Como que se combate a vingança? Com o perdão. O rancor? Com o esquecimento. O mal? Com o bem. E isso nós aprendemos. Agora, nos foi concedido o quê? A prova. Nós não estamos no mundo de provas e expiações, estamos passando pela prova. Está uma maravilha a nossa vida? Imagina, gente, no plano espiritual, fizemos aquele curso preparatório para anjos, para mentores, para protetores, anjos da guarda, protetores espirituais. Acabamos de receber o certificado. Agora eles falam assim, direto para o umbral. Vamos para lá trabalhar, que é lá a nossa fábrica, a nossa labuta diária. E você chega naquele lugar, que é um espetáculo de lugar, né? E você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Pois é, nós estamos na doutrina espírita, nós nos intitulamos cristãos, é para trabalhar, é para servir um ao outro, para ajudarmos. Seja onde for. Seja onde for. Seja como for. E se preciso for doar a nossa vida, como os primeiros cristãos doaram, que seja feita a vontade. Estamos preparados? Cada um está vivendo a sua prova. Mas, aqui, o bem é incansável. Às vezes a gente desanima de fazer o bem, né? A gente faz. Nada mudou, tal pessoa mudou, as coisas mudaram, está tudo do mesmo jeito, e você larga a mão. Então vamos ver o que Paulo nos fala nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Se bem que para nós cristãos não tem muita escolha não, para falar a verdade. Qual que é a escolha nossa? Fazer o bem, não fazer nada ou fazer o mal? Qual que a gente prefere? Vai fazer o mal? Não, está em desacordo porque a nossa consciência já está preparada para jogar. A ociosidade, não fazer nada, deixar as coisas acontecerem. Não, nós sabemos muito bem que todo mal, oriundo do bem que nós não fizemos, a responsabilidade é nossa também. Então só sobrou o quê? Fazer o bem. Nós não temos escolha. Beleza? Ótimo. Por quê? O que nós queremos? Nós todos almejamos um mundo equilibrado, de pessoas pacíficas, amáveis, gentis, trabalhadoras. Não é isso que a gente quer? E como se consegue isso? As pessoas vão ser as mesmas. A população, lógico, a gente sabe que muitos vão, outros vêm, mas é essa a civilização que nós vamos estar em contato direto. Se a gente não quer o mal, façamos o bem, incansavelmente, até que aqueles que pelas leis naturais vão um dia se redimir, estejam em condições de conviver harmoniosamente em sociedade. Enquanto isso, o nosso trabalho é incansável. Vamos lá. O que Emmanuel nos fala sobre esse texto de Paulo? É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Vocês já cansaram de praticar o bem? A gente nem começou a falar a verdade, né? A gente faz de vez em quando uma coisinha aqui, a gente faz um bico, né? A gente faz um bico aqui, um bico ali, mas carteira registrada a gente não tem ainda não. Né? E sejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Emmanuel falou bonito, né? Uma bela da pancada aqui pra gente, né? Olha só. Somente aqueles que visam determinadas vantagens. A gente visa determinada vantagem para fazer o bem? Se a gente visa uma determinada vantagem, estamos completamente equivocados. Nos nossos interesses particulares, na zona do imediatismo, ou seja, você faz aqui para receber aqui. Ah, não recebeu aqui, cansei disso. Mais ou menos, a maioria funciona desse jeito. Adquire o tédio vizinho da desesperação. Tédios que se fartam, né? De fazer o bem, porque não é feito de coração. O que nos traz aquela sensação de bem-estar numa determinada ação? Primeiro, superação, quando nós superamos os nossos limites. Isso causa uma descarga de hormônios que dá-nos o prazer da satisfação. Então, superar é uma forma de se sentir bem. Mas aqueles que querem o toma lá da cá, não está superando em nada. Ou seja, vão se fartar. Tanto faz, tanto fez. É indiferente. Adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. Então, fazer. Que negócio? Não, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo, né? A gente não precisa alarmar, fazer propaganda de nada do que estamos a fazer. Mas muitos querem aplausos. Muitos querem reconhecimento. Porque isso traz a satisfação que eles buscam. Aí que está. Por que de querer o aplauso?
Eu quero que os outros me elogiem. Isso traz um ego inflado, né? Faz um ego inflado. E assim vai. Você vê que é tudo pequenez ainda, infantilidade ou imaturidade do ser humano. Quando você acorda para a vida mesmo, e você vê como é que as coisas funcionam, a gente fica com vergonha dessas coisas. A gente fica com vergonha de agir dessa forma. E às vezes a gente age ainda. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Vamos ler de novo. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam. Ou seja, nós vamos ter obstáculos, dificuldades, problemas na nossa vida. A gente não pode querer que pelo fato de fazermos o bem, nada de mal nos aconteça em contrapartida. Então, se você quiser essa contrapartida, é a lei do toma lá da cá. Então, mostra total despreparo e também, além do despreparo, a barganha que inconscientemente a gente faz. Eu faço bem para ficar bem. Não é assim. A gente tem que transformar o nosso coração naquela turbina incessante de boas ações, de bons sentimentos. Ela não pode ser esporádica. Ela não pode funcionar de vez em quando, ou funcionar por interesse. Nós precisamos nos transformar. Olha só, a enorme luta que a gente trava no decorrer dos milênios. Para a gente chegar à condição nominal que nós estamos aqui, de pensamento contínuo, foram milhares, quem sabe milhões de anos para a gente chegar nessa condição. Pensamento contínuo, que nos caracteriza como seres humanos. Isso foi muito tempo, muitas experiências, muitas jornadas até chegarmos nesse ponto. Antes disso, todo aquele preparo da composição do nosso perispírito, do nosso corpo material, passando por tantas e tantas metamorfoses, tantos e tantos reinos diferentes. E chegamos agora à condição nominal. Beleza, ótimo, tivemos um grande avanço. Só que agora estamos com a condição angelical. E o que caracteriza essa condição angelical? Como que os animais pensam? Pensamentos fragmentados, correto? Correto? Tem lapsos de lucidez. E, uma boa parte do tempo, sem a lucidez. Vai para os instintos. Nós, seres humanos, para a condição angelical, estamos igual o animal para a condição hominal. Nós temos lapsos de bondade. Nós temos pequenas frações na nossa vida que nós nos portamos como seres evoluídos, que fazem o bem. Só que aquela condição angelical é aquela que faz o bem a todo instante. É aquela força que é 24 horas por dia, ininterrupta no bem. É nessa condição que nós vamos chegar um dia. É para isso que estamos experienciando aqui. Só que hoje nós temos o quê? Pequenos lapsos de bondade, de amor, de respeito. E isso nós estamos intensificando. E o que o cristianismo nos fala, nos faz, o que o Evangelho nos orienta? Amar, respeitar, etc, etc. Tudo que nós falamos paulatinamente aqui, todas nas nossas reuniões. Então, para quê? Para a gente se preparar para o futuro.
aonde vai chegar um ponto em que o nosso coração vai ser amor por amor. Aliás, nós somos isso em fase de crescimento, de amadurecimento. Então, é necessário muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz nos males. Nós sabemos que nós não somos diferentes de ninguém, vamos ter problemas a todo instante. Depois do bem que julgamos haver semeado, ou julgamos haver semeado, às vezes nem a gente fez alguma coisa tão grandiosa assim. Né? Vamos lá. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se. Falando do Cristo. O aprendiz sincero, ou seja, aqueles que estão no caminho do conhecimento do Evangelho, não ignora que Jesus exerce o seu ministério, ou seja, o seu trabalho de amor, sem se esgotar. Não se esgota, jamais. Nada eclipsa esse sentimento. Chegou a condição top, né? E nós almejamos. Desde o princípio da organização planetária, desde quando nós temos conhecimento, né, através dos livros, da existência do Cristo. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão. Teve isso na história da humanidade? Teve isso? Ingratidão para com o mestre? Ingratidão para o Cristo? É? E a gente que é seguidor dele, a gente não deve ter nenhuma ingratidão. Todo mundo deve ser grato para a gente, né? Pelo que a gente faz, né? A gente nunca vai sofrer sem revés, vai? A gente é muito pretensioso, né? Muito pretensioso. Pois é. O que eu não gosto desse pessoal que está lá em cima, né? Bem acima da gente, é que são sinceros demais. Essa frase é muito sincera, né? Nós vamos sofrer perseguições. E às vezes a gente recebe no meio da nossa família, dos amigos, do trabalho. As pessoas falam, isso aí é espírita, isso aí não precisa nem falar, né? Esse aí é. Então. Ele não bate bem. Mas, pois é. Por isso nos foi aconselhado, não julgueis, né? Porque para julgar você tem que estar muito embasado no conhecimento. Então, a gente não deve falar nunca de ninguém, de outra religião, de outro pensamento social, político, se a gente não estiver embasado. Vai ser um mero achismo, uma briga de egos, em que ninguém vai ter razão. Então, cabe-nos fazer o arroz com feijão. Qual que é o arroz com feijão? Sermos bons e colocarmos em prática todo o bem que nós aprendemos e que o nosso coração exige que nós coloquemos em prática. Né? Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Olha só, os casos de cada um de nós, né? Muitas vezes o mestre deve ter sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo nos trabalhos da nossa própria iluminação. Às vezes a gente está no caminho, a gente está tentando, e primeiro revés, larga a mão disso. Vamos largar a mão de ir no centro. Ah, não, que o pessoal lá não me entende. Eu vou lá e ninguém me nota.
ninguém dá um trabalho para fazer. Olha, esse tipo de pensamento aqui pululam pela casa doidadamente, né? O que a gente tem que saber? Assim, queremos trabalhar, queremos fazer alguma coisa, fazer a diferença, vamos começar do mais simples possível e nos preparemos para isso. Trabalho nunca vai faltar, nunca mesmo vai faltar, mas tem que ter a vontade de ajudar, de servir, mesmo nas coisas mais simples, mais simplórias. Mas é nelas que você mostra a sua dedicação. Quantas pessoas procuravam o Chico? Falavam assim: Chico, eu sou médium, eu queria trabalhar, não sei o que, não sei aquilo, queria ajudar, né? No centro. E ele falava assim: oh, que maravilha, então vem aqui sábado cedo, para a gente preparar o sopão para distribuição para os pobres. Olha só, pediram a ele a janelinha do avião, né? Ponto principal ali de destaque. E ele deu a lição da humildade. Mas não desprezou o concurso. Ele podia falar: então, você não está preparado para esse mistério. Não. Seja bem-vindo. E vamos começar aqui, no ponto inicial. Ser o mais humilde, mais o servo, aquele que vai aprender tudo, para depois se transformar-se no grande trabalhador. Eu lembro de uma frase que foi dita para mim no primeiro dia de emprego. Primeiro dia que eu fui registrado na empresa e fui trabalhar como office boy. Era o menor salário da empresa. E eu lembro da frase que foi me dita, foi a seguinte: aproveita essa oportunidade que você está trabalhando, vai trabalhar numa área onde você vai ter acesso a informações de todos os outros setores. Você vai saber tudo, você vai aprender tudo sobre o funcionamento da fábrica, no serviço mais humilde, menos remunerado. E foi o que aconteceu, e foi verídico. Trabalhei de office boy, tinha contato com todos os departamentos, sabia validamente como que cada um funcionava, como que eles estavam interligados. E hoje, bem ou mal, eu administro uma empresa. Quer dizer, aquele início, lá no comecinho, que te dá a condição mais simples, mais singela, de você ter a oportunidade de ver todo o organismo funcionando, para você se preparar para esse mistério lá na frente. Se você tiver humildade, se você tiver vontade, você vai chegar lá. Mas poderia simplesmente falar: não, isso aqui não é para mim não. Eu quero já sentar na janelinha. Ia perder a grande oportunidade. Então assim é na nossa vida. Se a gente quer se dispor a fazer alguma coisa, vamos começar no mais simples. A gente domina o mais simples e depois vai expandindo os conhecimentos, as ações. Agora, você quer ir direto no ponto central, você não aguenta a pressão. Você desconhece, não está preparado e não aguenta. Bom, então a gente vai aos pouquinhos, né, se fortalecendo e se empurrando. Não, isso aqui já estou bom. Então você vai e age. Onde eu estou? Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços
para a atividade renovadora. Olha, uma frase bonita, ó, muito bonita essa frase. Jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera os nossos equívocos, edificando, o problema está aqui, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Você lê isso aqui e fala, nossa, que frase bonita, né? Cristo abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Atividade renovadora é o que? Você corrigir todos os enganos que você cometeu. Você sofrer a consequência de todos os seus atos. Atividade renovadora. Só que abrir os misericordiosos braços, mesmo nas missões, nas tarefas mais difíceis, engendradas por nós mesmos, a misericórdia dele não nos falta. Só que ele não nos exime da responsabilidade. Fez, conserta. Sujou, limpou. Tirou do lugar, põe no lugar. É assim que se aprende. Só que ele nos dá condições para que a gente possa fazer isso. E quando a nossa birra é muito grande, né, com relação ao que o mundo nos oferece, que nada mais é do que uma contrapartida de nossas próprias ações e pensamentos, ele nos tolera, nos fortalece, nos embala, nos anima a continuar, só que não nos exime do trabalho. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, e pensar que nós estamos nessa condição um pouquinho melhorzinha, né? Há pouco tempo, se a gente recuar aí uns 150 anos, nem esgoto existia na nossa cidade. Olha só como é que nós éramos bem atrasadinhos, né? E quando mais ainda, os esgotos eram o quê? Era a janela, né? As pessoas faziam as coisinhas e jogavam na rua. Igual cachorrinho, né? Você vai andar pelas ruas aqui, você tem que olhar para o chão, porque se você bobear, você carimba o teu tênis. Imagina 200 anos atrás, como é que você vai andar pelas ruas e ter que desviar das obras humanas, né? Que coisa. Olha quanto que nós já evoluímos. Isso é uma questão social. Mas hoje tem mais ou tem menos fome do que antigamente? Hoje tem menos fome, a gente sabe disso. Ah, mas eu olho para lá, olho para cá, só vê dor, só vê sofrimento. Lógico, hoje temos redes sociais, temos TV, temos meios de informação, então a informação vai chegar muito rápido para você. Em tempo real e abundante. Só que ninguém fala sobre o bem. O mal, tu não fala. Então, o mundo está de ponta cabeça. O Valdo fala, né, que o mal prevalece porque o bem não vende. Não. Alguns programinhas, você te vira alguma coisinha, né? Uma coisinha. Mas é que o bem não tem que esperar recompensa, nem notoriedade. O bem tem que ser. Meio que escondido, a gente vê pessoas aí lidando. Mas existe muito bem, principalmente entre os mais humildes. Eles se ajudam. Um tem pouquinho, reparte com o outro passa uma situação difícil. É um tal de empresta gás, empresta arroz, empresta açúcar, né? É uma maravilha. Mas e a gente pensa, nossa, não tem solidariedade nesse mundo, não tem. Ali é o quê?
aonde a pessoa está aprendendo as primeiras noções de solidariedade, de amor, de respeito, de empatia, porque isso é pura empatia. Você vê que o outro está passando necessidade, você tem quase nada e você reparte. Nossa, uma observação, eu vi esses dias no podcast de uma moça famosa de televisão, ela combateu a questão do espiritismo sobre a reencarnação. E ela usou esse argumento, tem muito mais, vamos dizer, o mundo está muito mais maldade, ela querendo pontuar isso. Aí eu fiquei ouvindo, assim, as pessoas compram a ideia já formada ali, né? Aí eu falei assim, gente, é tão fácil de refutar tudo que elas estão falando, que era de uma maneira tão, como você fala, tão até infantil. E quem estava entrevistando ela, quem estava lá, e afirmando, não, realmente. Aí ela falou, não, é um absurdo, como que vai falar que existe reencarnação? Vai por terra, tudo isso, sabe? E o cara assinando embaixo, eu olhei e falei, gente. Isso aí tem mesmo. Só que você vai. Você não precisa gastar tempo com uma coisa dessa. Quem quiser ouvir, ouça. Mas foi interessante porque, conforme ela falava, eu ia, né, no pensamento contrapondo, né? Eu falei, não, então, cara, ela falou isso, mas. Quanto a isso, a gente não precisa ter pressa, sabe? Porque a própria vida ensina. Com a passagem dos anos, das décadas, o tônus vital vai diminuindo, a vitalidade vai diminuindo, a beleza física vai diminuindo, as dores vão aparecendo, as dificuldades vão se acentuando. Aí a pessoa começa a pensar mais. Tem menos energia para gastar nas coisas do mundo, né? E tem mais tempo para pôr o cérebro para funcionar. Já ser guiado, logicamente, aos problemas biológicos decorrentes, né, da vivência, ou às vezes da vida desequilibrada. Né? Mas isso para mim é indiferente. O fato da pessoa acreditar ou não acreditar em reencarnação, para mim, não faz a mínima diferença. Antigamente incomodava um pouquinho. Agora não, sabe por quê? O importante para mim, na minha ótica, é o seguinte: ou você é cristão ou não é. Você está onde? Estou no plano físico. Quer dizer que você tem que viver a vida espiritual enquanto você está no plano físico? Não, você tem que viver a vida física, você tem que viver aqui. Você está aqui, você vai ter que viver aqui. Então aqui você vai ter que ser bom, você vai ter que ser justo, você vai ter que ser honesto, você vai ser trabalhador aqui. Então o fato de existir vida após a vida não vai fazer tanta diferença nesse quesito. Lógico, para entendimento, para avanços. Quanto mais sabedoria, muito melhor para você nortear a sua existência. Mas, nas questões básicas que nós vivemos ainda nesse mundo, saber se existe vida depois da vida física, se existe vida em Marte, se existe vida em outro sistema, para nós é relevante. A gente não vai para lá agora. Ele vai demorar um pouquinho. Ainda bem. Então, vamos viver aqui. Vamos viver aqui. Aqui já tem muito trabalho para a gente pensar em trabalho do lado de lá. Vamos fazer a nossa lição de casa, depois tem outra lição independente. A questão que pode pegar, que pega muito nisso nas pessoas que têm essa visão de uma vida única, é o seguinte, que quando desencarnados não sabem que estão desencarnados. Esse é um problema posterior. Vai acontecer. Mas cada caso é um caso. E o que acontece na maioria das vezes, eles voltam a encarnar sem saber que desencarnaram. Então, isso já vai
muito e muito tempo. Uma hora acorda. Na hora que acorda, poxa, as coisas fazem sentido. Tipo, nós estamos despertando, nós estamos começando a despertar, a gente já começa a ver o futuro, né? A gente já não é tão imediatista, a gente não quer as coisas tão rapidamente, a gente quer trabalhar, a gente quer se aperfeiçoar, fortalecer, fazer as coisas certinho. Mas quando você não tem essa visão, você vai meio tentando, né? Você, tipo assim, se eu ir na missa, eu já tenho o céu garantido, então tá bom, faz o mínimo para ter o máximo, né? Falei dos católicos, falando dos espíritos também, né? Não, para ir para o plano espiritual é só fazer uma caridade aqui. Não é assim. A vida é muito mais que isso. Mas você fala para uma pessoa, ela não entende a profundidade. Você fala para outras, é uma coisa tão óbvia. Para uns é uma coisa tão difícil de entender. Então cada um amadurece ao seu tempo. Então tem que compreender. Só que uma coisa é igual para todo mundo. Vida física. Isso aqui é igual para todo mundo tem corpo, tem problema de saúde, tem problema de relacionamento, tem problema de trabalho e subsistência. Todo mundo tem. Então vamos para essa prova aqui, que depois virão outros. Né? Onde eu estou? Se ele nos tem suportado, esperado através de todos os séculos, né? Aqui nós paramos. Por que não poderemos experimentar de ano ou filho algumas pequenas decepções durante alguns dias? Decepção não vão ter. Exerça o perdão. O melhor antídoto, para falar a verdade, é o segundo melhor antídoto que é o perdão. Concorda comigo? Qual que é o primeiro melhor antídoto? Não era isso que eu ia falar, mas também é sério. Mas não era isso que eu ia falar, não. Falei que o perdão é um excelente remédio, mas existe um melhor ainda que o perdão. É verdade? Não. É aquela palavrinha? Vontade? Não. Qual que é o contrário de perdoar? Não perdoar. Esse é o principal. Não leva o pé da letra. É só uma metáfora. Não perdoar quer dizer o seguinte: eu não me magoo para ter que perdoar depois. Então, indiferente. Imagina, o Cristo perdoou a gente? O Cristo lá na cruz, ele perdoou a gente? Não. Ele falou assim: eu vos perdoo. Ele falou isso lá na cruz? Corrija se eu estiver errado. Falou? Não falou. Por que ele não falou? Porque ele não se sentiu ofendido de nada. Exatamente, é isso que nós temos que fazer. Não melindrar. Fizeram alguma coisa para mim? Analisa a pessoa, a condição que ela está, o que ela está passando, como que ela pensa, o nível que ela está. Isso vai te ofender? Então você se rebaixou aquela sintonia. Para você se magoar, para você se machucar com isso, é sinal que você chegou naquela sintonia. Mas se você estiver acima, pode fazer o que for. É o mais fantástico. Mas, como a gente é humano, né? Então, se por acaso se magoar, o remédio é o número 2, perdão. Melhor coisa da observação. A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, olha só, se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a eversão do mal de nós mesmos. Ou seja, tirar, expurgo das nossas imperfeições de nosso íntimo. Por quê? Quando vivemos necessariamente para o bem, não existirá espaço para o mal. Então, seremos incansáveis no bem, porque o bem será
natural. Nós seremos o bem. Findo, vamos pro próximo? Vai. Incansável bem. Um dia vai chegar lá. Capítulo 12. Pensaste nisso? É um títulozinho danado para a gente fazer uma abertura, né? Não sei o que está falando. Pensaste nisso? Vamos ver o que. Essa frase que nós vamos ler aqui está na segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 14. Epístola a Pedro. Eu nem sabia que tinha epístola a Pedro. A gente sempre fala de epístola a Paulo, né? Preciso me atualizar mais. A gente está sempre vendo epístola a Pedro aqui, né? De vez em quando já aparece. Né? Vamos ver. Eu tenho dúvida se essas epístolas foi Pedro que escreveu para alguém ou se alguém escreveu para Pedro. Tem que ver o contexto, né? Eu não sei se Pedro foi aprisionado também algumas vezes, né? Então pode ser que tenha escrito na prisão. Não sei, sinceramente eu não sei. O trabalho de Pedro principal era a casa do caminho, né? Era. O acolhimento dos doentes, etc. Tem um livro. Sim. Mas eu já sei por que eu vou tirar esse livro. Agora a dúvida virou um livro. Se não me falha a memória, eu posso estar falando bobagem para vocês agora. Me perdoe se estiver falando bobagem. Mas do mesmo autor do livro Médico de Homens e de Almas, eu acho que tem um livro de Pedro também. Aqui, ó, lá está escrito Epístola a Pedro. Quer dizer, alguém escreveu para Pedro, né? Epístola a Pedro. É. E aqui no Evangelho que eu tenho, apesar de ser uma tradução antiga, segunda carta de São Pedro. Carta de São Pedro pressupõe que foi ele que escreveu, né? Pois é. E lá em Epístola a Pedro pressupõe que alguém escreveu para ele. Essas aulas que eu tive lá na Idade Média, quando a gente estudava lá nos conventos, né, nos mosteiros, eu faltei. Mas segundo o texto aqui, ele está relatando aquela situação que estava ele, Tiago e quem que era o outro, não lembro quem era o outro. Só que está usando no sentido metafórico, né? As tendas que eles se ofereceram para erguer a tenda para Moisés, Elias e Jesus, né? Só que ele está usando no sentido figurado. Então pressupõe que ele está escrevendo para alguém e relatando aquilo lá que aconteceu, mas como ensinamento, né? Vamos ver o que está falando aqui para a gente destrinchar. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Olha só, pesquisei aqui. Aí fala assim, ó. O autor da segunda epístola de Pedro é Simão Pedro, o principal apóstolo de Jesus. Aí tem uma pergunta que fala assim: para quem Pedro escreveu a carta? Pedro dirigiu essa epístola aos membros da igreja que viviam nas 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizado na atual Turquia. Então foi Pedro que escreveu. Só que eu não gostei dessa frase dele, não, porque é difícil de entender. Olha só. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Vai, tá 2 para nós. Difícil, né? Então, já que a gente não sabe, vamos para o Emmanuel aqui, que ele já fez esse trabalho, já está prontinho, né? É só ler que é uma beleza, entendeu? Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam a supostos crimes da carne, é necessário
necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse um papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Frase longa, hein? Não gosto de frase longa. Você tem que. Muita coisa. Não, você chega no finalzinho e você já esqueceu a parte lá de cima. Então vamos por partes. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo, ou seja, grandes trabalhadores e velhos trabalhadores cristãos, se referiram aos supostos crimes da carne. Se é crime da carne, nada mais do que aquilo que está intrínseco, faz parte do ser humano. Eu não usaria essa palavra crimes da carne. Eu não usaria. Por quê? Tudo está na visão do eu, né? Na visão do eu. Quando você acha que, por exemplo, uma atração sexual é um crime da carne, então você está indo contra as leis naturais que nos regem. Pô, quem que criou esse negócio? Deus. Está errado? Não. Então por que crimes da carne? Crime. Primeira coisa errada. O erro está no que você faz daquilo, né? Mas durante muitos e muitos séculos, até os dias atuais, em alguns lugares, a questão sexual é uma questão tratada como uma coisa impura, que na realidade não é. Se muitas vezes grandes vozes se referirem aos supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu. Tá. Essas fraquezas do eu, não pode incluir aí esses supostos crimes da carne? Não é fraqueza? Fraqueza. Não é? É uma coisa, a gente tem um problema muito grande com rótulos, né? Quando você rotula alguma coisa, você põe todo mundo dentro daquela embalagem. E não é verdade, não condiz. Por exemplo, todos aqueles que cometem, entre aspas, crimes da carne são criminosos, ou seja, são aquelas pessoas más que usam mal aquele advento. Não. Isso é uma coisa que está intrínseca no ser humano. É uma coisa errada? Não. A questão, se a gente for alongar esse tema aqui, a gente vai longe. Então vamos superficialmente, mas a gente não fugir do contexto. Olha, é necessário mencionar essa questão do eu, as inferioridades do próprio espírito. Inferioridade do próprio espírito quer dizer que você faz mau uso das suas potências. Porque há de convir. A questão sexual é uma enorme força no ser humano. Uma das maiores forças existentes no ser humano. Agora, se você usa isso para outros fins, há um desvio ali. O desvio pode ser simplesmente pessoal, um desvio só seu, mas a grande maioria das vezes esse desvio influencia outras pessoas. Aí que está o problema, né? E nós não vamos entrar nesse mérito também não. Sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse um papel de verdugo implacável. Olha só, nós temos um corpo que necessariamente é algo que nos impulsiona. Então, o desenvolvimento, a evolução que nós obtemos aqui no plano físico é maior do que no plano espiritual, graças a esse corpinho.
Por quê? Primeiro, questão de alimentação. Para você se manter vivo, você tem que alimentar. Para você alimentar, você tem que correr atrás do pão de cada dia. Para isso, você tem que se movimentar. O quê? O seu físico e o seu cérebro. Isso já naturalmente te faz pensar, agir, evoluir. E tem as questões biológicas, essa que nós estamos falando aqui das questões sexuais, reprodutivas. Por quê? É aquele espinho que o Francisco de Assis falava tanto nas suas obras, né? O espinho na carne, né? Esse é o espinho na carne, que o indivíduo tem que aprender a utilizar e aprender, consequentemente, a respeitar o outro, a interagir com o outro e ser responsável pelas ações criadoras. Veja que tudo impulsiona o ser a evoluir, mesmo que ele erre, ele vai estar sempre impulsionado a agir, e isso vai, com certeza, acelerar a sua marcha evolutiva, sendo que estamos no plano espiritual. O que acontece? Por exemplo, se vocês leram aquele livro Sexo Depois da Morte, se não me engano, ele retrata o quê? Em determinada passagem, aqueles espíritos que falharam aqui no plano físico, envolveram nas questões sexuais das formas mais atabalhoadas possíveis, geraram um grande desequilíbrio perispiritual, e no plano espiritual havia um local destinado a eles, a esses espíritos. Então, quando adentraram lá para fazer jornada e para depois poder passar para o livro, né? As narrativas, as narrações, viram os quadros que aconteciam lá, que eram coisas assim fortes. Aí eu perguntava por que eles estão aqui, por que continuam nessa atividade e hiperatividade sexual dessa forma tão desenfreada. A questão é a mesma questão do umbral. Qual que é a função do umbral? Ela esgotar as forças, as energias mais densas do espírito. No caso ali em voga que eu estava falando, é esgotar essas energias que estão ainda abundantes no perispírito daquelas entidades. Então, à medida que vai se esgotando, vão se fartando daquilo. E vendo que aquilo ali não lhes traz aquilo que esperavam de retorno. Então, é um esvaziamento dessas energias. Vai durar quanto tempo? Isso aí. Depende de cada um. Mas vocês podem ponderar o seguinte, que não existe atropelos na questão evolutiva, não tem saltos. Você vai de uma condição e já vai para outra assim, com maior facilidade, não. Você errou ali, é bem devagar, para você se recompor novamente. É tipo assim, uma pessoa que viciou em álcool. Do dia para a noite ele fala assim, não, eu estou curado do alcoolismo agora. É assim que funciona? Não. O que ele vai fazendo? Aos poucos vai se libertando. Aos poucos. Muito pouco. Mas aqui está intrínseco ainda não. A recaída é muito fácil de acontecer. Mas isso vai, consequentemente, fortalecer. A vontade de superar vai fortalecer o indivíduo. Então, voltando ao nosso tema de novo. As infidelidades para os filhos sem concentrar falsas acusações ao corpo, porque o corpo é um mero instrumento, como se esse representasse uma verdugo implacável. Não é verdugo implacável. Separado da alma, não.
Tanto é que no plano espiritual você tem as mesmas necessidades. Legal, né? Porque está aqui na mente. Aqui plasma tudo, funciona tudo. Então, se você tiver um equilíbrio dessas funções, o seu próprio corpo vai reagir. Mas se você deixar as coisas fluírem, se acentua. É a mesma coisa. Eu vou tomar, tipo assim, uma garrafa de cerveja por dia só. Só uma. E toma todo dia. Aí o dia que você não toma, teu organismo resseente. Só que vai chegar um ponto que o organismo fala assim, uma só é pouco, vamos para duas. E aí vai. Na questão sexual é a mesma coisa. Você tem que ter equilíbrio. Só que tem mais um porém. Mas esse porém eu não falo na tempo, senão eu vou fugir muito desse tempo. Um dia ainda falo desse porém. Vocês lembraram? Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. Agora faz sentido lá. Sabendo que brevemente ele deixar esse meu corpo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. Jesus já disseram que nosso corpo físico ficará por aqui. Então, está resolvido. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e agradecer a Deus. É um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis do planeta, oferecendo ao princípio inteligente, ao espírito, a oportunidade de aprender, valorizar, reformar e agradecer a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Frequentemente o homem, qual um operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. Ou seja, o corpo é o problema? Não. O problema é quem dirige o corpo. Quem dirige o corpo é o espírito, a mente. Então, se você faz mau uso do seu corpo, o corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso corpo. Quer ver como é que tudo na vida tem repercussões? Por exemplo, aborto. As pessoas podem abortar? As mulheres podem abortar? Podem, basta querer. De um jeito, de outro, tem jeito de fazer esse negócio. Muito bem. Eu conheci uma pessoa lá atrás, lá muito atrás. Eu tinha meus 18 anos de idade, não faz tanto tempo assim. Então, ela já tinha cometido 5 abortos. 5. E ela era um ano mais nova que eu. Muito bem. Aí, por cargas d'água, a gente vê por aí algumas mulheres que não conseguem engravidar. Né? Gostaria de ser mãe, mas faz tratamento, faz isso, faz aquilo. São estéreis. Por que será? Por que será? Dá para traçar a correlação. Mas nunca mais? Não. É só reequilibrar. Só reequilibrar. Porque a mente, ela modela o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico. E se ela está com aquele sentimento de culpa enraizado, mesmo que seja de outras encarnações, está no subconsciente. Está nato, está ali no ser humano. Então, isso influencia.
O problema é biológico, é só do corpo físico? Não é. Ah, mas já nasceu com essa anomalia no órgão reprodutivo. Tudo bem. Mas por que nasceu com anomalia no órgão reprodutivo? Porque o molde estava variado. Aí os materiais vão falar, tem nada a ver, né? É questão puramente genética. Tudo bem, genética. Os genes podem ser manipulados? Hoje em dia, nós podemos responder essa pergunta. Pode ser manipulado? Pode. Então o espírito que vai habitar aquele corpo pode mudar a genética de acordo com a sua condição perispiritual? Pode. Naquela matriz materna, tem todas as condições biológicas para gerar uma criança perfeita e saudável. Só que aquele espírito, quando acoplado à matéria, imprime nele toda a sua organização e modifica. Sempre o espírito é o dominante e a matéria é o subordinado. E em frente, Longe. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. O corpo é concessão da misericórdia. Misericórdia é quando dá aquela canja. Eu vou deixar vocês ir para esse canto aqui para te ajudar, tá? É a misericórdia. Para que a alma, que é o espírito, que realmente vale, né, que é o imortal, se prepare ante o glorioso porvir. O que é o glorioso porvir? Aquilo que nos aguarda. O fim é que somos reservados. Por isso estamos passando. Porque passamos aqui para nos preparar para a posteridade. Longe da ideia de acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Longe da ideia de acusação à carne. Esquece dos probleminhas que nós temos. Reflitamos nos milênios despendidos na formação desse corpo. Quanto e quanto tempo ele está em modelagem, em aperfeiçoamento. E continua em aperfeiçoamento. Daqui a uns 1000 anos está bem diferentinho. Aliás, uma coisa que eu noto, sempre que eu vejo fotos do início do século passado, é o quanto nós ficamos mais bonitinhos. Porque o povo feio, Nossa Senhora, Jesus, eu pego umas fotos do começo de 1920, 1910, né, que já tem foto, ou 1890, que já... Olha assim, que isso? Jesus, não melhorou bem, não é melhorando. Porque mas a questão é que há esse aperfeiçoamento, há essa melhoria genética. Tanto é que quanto mais evoluídos nós nos tornarmos, mais belos os nossos corpos ficarão. Muitos pensam assim, pelo menos quando criança pensam assim, vai chegar um ponto que nós vamos ser aquele indivíduo que vai ter um cabeção desse tamanho e um corpo desse tamanho, porque vai só o cérebro vai funcionar e o corpo vai atrofiar. Eu pensava nisso quando era criança. Aliás, os professores falavam isso quando criança. Questão da evolução. Não dá certo. Não. Isso é contraproducente. Porque nós temos que evoluir. Nós temos que melhorar. E não piorar. Então, olha só, tem as academias hoje em dia, olha o papel primordial que elas fazem. Antigamente tinha a academia era inchada, né? A academia era uma bela inchada. Hoje não, o pessoal tem condições de moldar o corpo. E isso modifica a estrutura biológica? Modifica. Muda tanto que fica muito feio. Depende, né? Não é? Depende. Tem uns que mudam demais e ficam Mas não, todo excesso tem isso mesmo.
É aquela pessoa que é muito ociosa e gosta de comer bastante. O que vai acontecer? Vai expandir-se, né? Biologicamente. Mas Eu vou ter isso do cérebro, você falou de proteção. Eu acho que é no livro Cartas de uma Morta. sei. Vai. Outros planetas, né? Tá. Eu sei o que você vai falar. E ela fala que no treinamento de Saturno. eles têm cabeça maior, mas porque eles usam muito o cérebro, telepatia, conversa. Mas olha só, Não é? a gente tem uma grande vantagem. A gente tem um cérebro pequenininho, né? Nosso cérebro pequenininho, bonitinho, mas a gente usa 3%. Então tem muito tempo, muita coisa para expandir antes do cabeção nosso aumentar, né? Tem muito chão ainda para mirar. Eu acho que não é por aí. Mas, quem sou eu, né? A gente não sabe nem as coisas desse mundo, vai saber do outro mundo, né? Então é tudo no achismo. Mas, só sei que hoje, o corpo que a gente tem, tá bom. Tá bom. O espírito é a causa. É. Então, à medida que a gente for melhorando espiritualmente. Sim. Isso aqui é resultado da nossa evolução. Tá? Tirando as brincadeiras de lado agora, isso aqui é o resultado da nossa evolução. Tá? Então, eu creio que para você ir para outras esferas, acho que de outros corpos diferentes, o processo não deve ser tão simples assim. Não deve ser tão simples. Mas também está longe da gente compreender, né? Eu não sei qual livro que eu vi alguma citação. Que quanto mais evoluído for os mundos, mais belos são os seres. Então, esses ET que o pessoal conhece são feios para burro. Pelo amor de Deus. O trem feio. Jesus, parece aranha, parece polvo, parece um negócio, né? Imaginário popular. É bem. Não, eu sou da forma de pensar. Evoluir é melhorar. Não piorar. Então, se nós estamos nessa condição há milênios trabalhando pela evolução do nosso perispírito, não é possível que a gente vai virar uns cabeção, né? Não é organizado. Deus quer. Vamos terminar isso aqui que eu já preciso falar com vocês. Longe da ideia da acusação à carne, refletamos nos milênios pedidos da formação desta tabernáculo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Nada é por acaso. És um espírito imortal, essa é a tua essência. E que aqui na Terra dispõe um determinado espaço de tempo curto, de valiosas potências concedidas por Deus, tipo a paternidade. A maternidade é uma grande responsabilidade que foi concedida por Deus. As tuas exigências de trabalho, olha, co-criadores, tem tudo a ver com paternidade e maternidade. Estamos aprendendo a tomar conta, aprendendo a amar de outra forma. É aprendizado. Tem gente que não ama, tem mãe, pai aqui, o filho, é um outro ser. Mas para aqueles que levam verdadeiramente a missão, é totalmente diferente. Porque ali as potências do seu espírito se exprimem com maestria. Então, paternidade e maternidade é uma expansão da capacidade do ser humano de amar. É uma das suas propriedades sendo desenvolvidas. Graças ao quê? Ao corpo. Imagina se não tivesse as atrações sexuais. O que seria de nós?
Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. É aqui que nós moramos, né? É aqui que nós moramos. É aqui que nós temos que valorizar. Estamos temporariamente nesse povo. Tem que valorizar. Tem que valorizá-lo, porque ele é um enorme e grandioso instrumento que vai desenvolver as nossas potências. Eu penso uma coisa aqui. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu. Quando, lá no início, lá na Gênesis, quando surgiu a vida aqui no planeta Terra, o que havia aqui? Um mundo de informação e fala-se das mônadas, né? Que são os primeiros elementos que vieram a habitar aqueles primeiros seres unicelulares. Para quem leu a Gênesis, está bem explicadinho como é que funciona isso aí. Só que, aí você associa, para ter vida, existia uma vida unicelular, tinha que ter a mônada, tinha que ter a contraparte espiritual. Então, não existe vida sem a parte espiritual. Então, isso faz-nos pensar que a matéria simplesmente é um campo de expansão do espírito. Mas que você pode naturalmente retirar toda a matéria e o espírito sobrevive. Qual que é a função? Acelera o processo de desenvolvimento da unidade, né? Do espírito, né? Dessa centelha. Então, com o passar dos milênios, esses primeiros seres foram se desenvolvendo, né? Tudo na Gênesis lá. E os corpos foram se formando. Então, esse corpinho que nós habitamos hoje, bonitinho, bem alinhadinho, certinho, com o cérebro, pulmãozinho funcionando, coração, beleza, tudo alinhado, demorou milhões de anos, ou bilhões de anos, para chegar nessa condição. Quer dizer, a matéria forneceu aqui a condição para que o princípio inteligente se desenvolvesse. Só que nós costumamos pensar o seguinte: quando nós desencarnarmos, nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos ver como espíritos do lado de lá. O plano espiritual é matéria. Já pararam para pensar nisso? O plano espiritual é matéria quintessenciada, ou seja, está noutros moldes que os nossos olhos, nossos sentidos não veem, não notam, mas que é matéria. Tanto é que ela pode adquirir propriedades que podem se tornar palpáveis ou etéreas. Então, no plano espiritual, nós vamos ter o quê? Aqui nós somos corpo, perispírito e espírito, 3 em 1. Do lado de lá nós somos 2 em 1. É o perispírito e o princípio inteligente, o espírito, né? O espírito. Só que, e se a gente tirar o perispírito, sobra o quê? Sobra o espírito. A força, a energia, não sei, a gente não tem palavreado para descrever. Então, quer dizer que tudo isso que a gente subentende como universo material, nada mais é do que um mundo pequeno, criado para o desenvolvimento do espírito que a gente nem sabe como que é. Deu para traçar um paralelo? Esse universo de bilhões e
trilhões, sextilhões de estrelas, né, de sistemas, nada mais é do que matéria. E fora dessa matéria existe vida e vida abundante. Não dá para entender. A gente não chega a essa evidência. Mas o fato é que a gente já sabe o que nós somos. E que isso aqui, transitório, vai passar. Só que a gente não vai passar nunca. A gente vai existir sempre. Então, não convém desanimar com as jornadas da vida. Mesmo que as coisas sejam ruinzinhas, uma guerrinha ali, né? Uns patrocínios para cá, umas explosões para lá, que faz com que o nosso cérebro ferva, que a gente perca um pouquinho da fé, mas na realidade isso é apenas uma demonstração do nível que ainda o nosso mundo está. Mas se a gente fizer a diferença, esse mundo vai melhorar. É a hora de fazer a diferença. Não é a hora de rixas, não é a hora de apontar o dedo, não é a hora de escolher, eleger culpados. É a hora de agir. É a nossa prova. E vamos em frente. E que Deus nos inspire e nos abençoe nessa nova etapa. Uma boa noite a todos. Semana que vem estamos aí com muita energia, muita força e muita paz.